E hoje nós temos a alegria de conversar um pouco sobre isso também, sobre o modo como a Igreja do Brasil vive e fortalece a comunhão com a Igreja de Cristo, sobretudo a partir da sinodalidade. A sinodalidade tem sido essa virtude, esse jeito de ser tão especial para nos fazer igreja e essa virtude, essa característica tão bonita da sinodalidade incide sobretudo na comunicação que a igreja realiza, no anúncio do Evangelho. Nós começamos o Bênção da Manhã de hoje falando disso, a partir daquilo que Paulo dirige a Timóteo: anuncia a palavra, comunique a palavra. E nesse processo, para nos ajudar nessa conversa sobre comunicação e sinodalidade, nós recebemos Dom Dirceu de Oliveira Medeiros, é o bispo da Diocese de Camaçari, na Bahia. E temos a alegria de receber também o jornalista Silvonei José, que já trabalhou aqui na Rede Aparecida de Comunicação, durante muitos anos trabalhou aqui na Rádio Aparecida. Sejam bem-vindos, meus queridos. Eu que agradeço pela oportunidade de poder contribuir nesse momento tão rico que a igreja vive. Eu diria que a Assembleia é uma espécie de Pentecostes e a Aparecida é uma espécie de cenáculo. Então Deus seja louvado por esse momento rico que repercute, na vida de nossas comunidades pelo Brasil afora, com esse instrumento bonito que são as diretrizes, que se Deus quiser daqui a pouquinho teremos a boa nova da aprovação. Eu me lembro, Dom Dirceu, que logo que eu cheguei aqui ao santuário, já no ano seguinte, o senhor se assumiu esse trabalho bonito de trabalhar como subsecretário-geral da CNBB. Então, esses bastidores da CNBB, da Assembleia, esses bastidores são muito conhecidos pelo senhor, não é? Sim, e eu diria que é um verdadeiro milagre, né? Imagina no mundo de hoje reunir tanta gente com tantos aspectos, tantos temas, a complexidade do mundo e no final dá tudo certo, né? É sinal de que Deus e o Espírito de Deus está conduzindo todas as coisas. Vocês também aqui, na parte da infraestrutura, de tudo que é pensado, de tanta gente envolvida, esse acolhimento que é a marca de vocês também, isso também é uma bênção para a igreja no Brasil. E uma medida interessante que o episcopado tomou quando mudou, o local da Assembleia e veio para os braços da Mãe Aparecida, sob o manto da Mãe Aparecida, criando essa conexão bonita também com o nosso povo, com a religiosidade popular. Isso tudo enriquece a nossa Assembleia. Então são momentos de bênçãos. Eu diria que nós vivemos um verdadeiro cenáculo nesses dias. E esses detalhes são muitos, mas repito, o bonito é ver que no final dá tudo certo, porque Deus está agindo e o Espírito de Deus é Ele que organiza e dispõe todas as coisas. Silvonei, sua imagem a gente raramente vê na TV Aparecida, mas a sua voz é inconfundível. A gente diz que a sua voz é a voz do Papa. Você trabalha lá em Roma, mas no seu coração está a Igreja do Brasil, não é? Bom dia, Padre Cataldo. Que alegria poder estar aqui, mas me sinto em casa, né? Só para fazer uma analogia, você falava do cenáculo Pentecostes, esperamos que esse vento que está passando por aqui chegue às nossas realidades, as diretrizes, é justamente isso, para que possamos pensar unidos em sinodalidade, mas com uma palavrinha tão importante, em comunhão. Pois é, eu me sinto em casa, naturalmente, como o senhor disse, eu trabalhei, tive a alegria de ver um pouquinho crescer tudo aquilo que hoje é uma realidade. No período que eu estive aqui foi um sonho, mas um sonho que hoje a gente vê como uma grande realidade. E poder estar dentro dessa família e fazer parte dessa família, porque eu me sinto, é um privilégio para mim, uma honra, absolutamente. Quando a gente ouve falar em sinodalidade, a gente sempre pensa não só no Papa Francisco, mas a gente pensa no jeito de ser da igreja. A igreja necessariamente deve ser sinodal. O senhor celebrou e participou dessa discussão, desse sínodo sobre a sinodalidade, como um especialista, como um representante do Brasil. O que falta na Igreja do Brasil para essa abertura completa, total, para esse tema da sinodalidade, Dom Dirceu? Primeiro, é importante dizer que é um tema muito novo.
Talvez no Oriente é um tema consagrado, bastante antigo, consolidado. Mas para nós é um tema muito novo. Então, carece de formar para a sinodalidade, né? As pessoas entenderem que é preciso aprender a caminhar juntos. É claro que a dignidade comum dos batizados, todos têm o seu valor, as competências são distintas, as responsabilidades também, mas a responsabilidade é de todos os batizados. E a gente aprender a se estimar. O cardeal Parolin, quando pregou retiro para nós, dizia, né, que a base antropológica da sinodalidade é a estima recíproca. Se não houver estima recíproca entre os vários sujeitos eclesiais, não haverá comunhão, não haverá sinodalidade, não haverá nada. E também a pertença recíproca, que é aquilo que São Paulo diz, né, que quando um membro sofre, todos os demais também sofrem, né? Quando um cristão é perseguido lá na África ou em qualquer lugar, a igreja toda sofre. Então, se a gente entende que nós somos um corpo, a cabeça é Cristo, e que a gente precisa caminhar juntos, aí práticas como intercâmbio de dons, como valorizar as boas práticas, as igrejas que se ajudaram, né? Vocês estão aqui hoje porque os alemães vieram aqui e plantaram uma boa semente hoje que se tornou uma árvore frondosa, né? Então, isso é que é bonito na igreja, a gente entender que é preciso caminhar junto, traduzindo para o nosso povo, porque muita gente às vezes não consegue ainda captar. A equipe do Sínodo preparou agora uma novena de Pentecostes sobre essa temática. É uma estratégia que nós lançamos mão dela para chegar às bases, porque no Brasil já há algo consolidado, a novena de Natal, o mês da Bíblia, enfim, né? Então a gente quis também usar desse instrumento, as edições CNBB estão lançando, peço até que comprem, né, as nossas comunidades. Quem ainda não sabe o que é sinodalidade, poderá fazer a partir do dia 15 de maio, fazer uma boa novena sobre o tema da sinodalidade e compreender melhor, formar-se para a sinodalidade. Dom Dirceu nos lembra que a sinodalidade significa caminhar juntos e que a sinodalidade tem também alguns requisitos. É preciso querer viver a sinodalidade, que passa também pela comunicação, né, Silvonei? A sinodalidade depende da comunicação, ela pode ser melhor com uma boa comunicação. Como é que a gente relacionaria esses dois temas, pensando sobretudo nesse livro bonito que você está publicando aqui pela editora Santuário, Silvonei José, Ser Voz no Mundo, rádio, um meio que se reinventa e continua essencial. Que jeito que a gente relaciona sinodalidade e comunicação, Silvonei? Eu acho que o rádio, aproveitando isso, é um meio absolutamente democrático, todos têm acesso e todos podem sintonizar, né? Nós já partimos então da proximidade, que é uma palavra importante para criarmos comunhão. Eu não conseguiria imaginar de caminhar com alguém que eu não tenha comunhão. Quer dizer, posso até caminhar, mas vou caminhar distante. E a palavra proximidade nos dá. O rádio, eu nasci dentro do rádio, e o rádio sempre foi aquela proximidade. Você não conhece, eu recordo, Rádio Aparecida, a Catedral do Rádio. Olha que coisa bonita, né? Catedral do Rádio. Você vai à catedral fazer o quê? É rezar, né? E a catedral que vem é a casa sua, né? Então, quanto é importante também a comunicação no processo da sinodalidade. Nós falamos, os meios de comunicação devem ser instrumentos de evangelização. Todos nós devemos ser instrumentos missionários, né? Discípulos e missionários. Então, usamos os meios, os instrumentos que nascem da inteligência humana para podermos levar a boa nova. A responsabilidade já de Paulo, ai de mim, se eu não evangelizar. Então, eu imagino Paulo hoje estaria em cima dos telhados com o megafone. Não, ele estaria, eu creio, dentro de um satélite, porque a vontade de comunicar e fazer chegar a palavra tem que ser muito maior do que as nossas divisões, dos nossos problemas ou das nossas picuinhas. A palavra, a mensagem, tem que ser muito maior do que o mensageiro. Porque se nós formos maior do que a mensagem, alguma coisa está errada. Dom Dirceu, a impressão clara que eu tenho
é que a sinodalidade é sempre o oposto do fechamento, da intolerância, do individualismo. E a nossa cultura de hoje não é propriamente uma cultura que facilita a sinodalidade, mas pensando ali na comunidade eclesial, pensando na paróquia, pensando na comunidade de fé, será que a gente poderia enumerar alguns exemplos simples e claros de como viver a sinodalidade? Porque às vezes a gente fala da sinodalidade numa dimensão muito teórica, muito importante sim, mas também muito teórica, distante, mas ali na paróquia, na comunidade, tem também metodologias muito simples que nos ajudam a ser mais participativo e sinodal. De fato, o próprio documento, a Secretaria do Sínodo lançou um guia de implementação do Sínodo. Nós estamos na terceira etapa, o Sínodo é um processo, não é um evento, a terceira etapa da implementação ou da recepção das intuições do Sínodo. Inclusive, interessante, porque se o texto vingar, esse último texto das diretrizes, é bom que a gente saiba que as diretrizes, o episcopado brasileiro fez uma opção de entender que as diretrizes são um instrumento de acolhida e recepção do sínodo, das intuições do documento sinodal, para a gente não fazer um caminho paralelo, o caminho sinodal, o caminho das diretrizes, não uma coisa só. Então, as diretrizes são expressão concreta da recepção do sínodo. E a gente vai encontrar ali indicações pastorais, se chama assim o tópico, indicações pastorais, e outro tema forte também no documento é compromissos sinodais. Ali a gente vai encontrar indicações muito concretas para a vida de nossas comunidades, pastorais, movimentos, todos os segmentos eclesiais. Mas eu diria dois aspectos somente para quem está em casa nos entender, né? Por exemplo, os leigos têm muita capacidade e há determinadas funções na igreja que não precisam necessariamente ser assumidas por clérigos, por padres que têm a sua missão específica, que é santificar o povo de Deus, que é pregar a palavra, que é o encontro das pessoas. Então, eu dou um exemplo muito claro, né? Em muitas dioceses, o chanceler é um leigo, é uma religiosa, o ecônomo é um leigo, é gente que tem expertise na área, que tem também fé, que tem comunhão com a igreja, corresponsabilidade. Então, isso não é nenhuma novidade. O próprio direito canônico, em muitos casos, já prevê isso, e o Sínodo quis fortalecer essa ideia da corresponsabilidade de todos os batizados. Esse é um exemplo importante, mas tem outros. Por exemplo, o fortalecimento dos conselhos, das instâncias de participação, que favorecem a participação. Então, a gente precisa contar com todos. O Papa Francisco, de saudosa memória, dizia que se a gente quer chegar rápido, é bom que a gente vá sozinho, né? Mas se a gente quer chegar mais longe, é preciso aprender a caminhar juntos. Então, só duas dicas aí importantes: fortalecimento do conselho da sua comunidade, como um organismo de subsidiariedade, de ajuda no governo da sua paróquia, da sua comunidade, e também esse aproveitamento de pessoas que têm qualificação, que têm fé, compromisso eclesial e que podem assumir papéis que, infelizmente, às vezes absorvem tanto nossos padres que deveriam se dedicar à missão. Então, só para citar dois exemplos muito concretos. Interessante, Silvonei, porque Dom Dirceu insiste nesse ponto tão importante de pensar a sinodalidade a partir também da participação dos leigos, mas a gente deve pensar a sinodalidade também tendo em vista os pobres. A gente acompanhou durante essa semana a visita do Papa Leão lá na África, que simboliza isso também, essa sinodalidade, essa proximidade com uma igreja muito sofrida, com uma igreja muito pobre. Veja, claro, a visita do Papa Leão agora à África me dá para entender um pouquinho aquela continuidade que são os papados. Porque a imprensa leiga, se me permite dizer, morre um papa, começa tudo de novo. E aí você vê a continuidade, né, daquilo que é a doutrina, daquilo que são os valores que um papa continua a perpetuar. Falaram tanto do Papa Francisco sobre a questão
do Vaticano II, porque ele sempre recordava, né, Pentecostes, Vaticano II, esse divisor de águas. Agora o Papa morreu, vem o outro. O que fez? Leão está dedicando toda uma série de catequeses na quarta-feira aos documentos do Vaticano II, para entender que existe uma linearidade. E essa visita agora à África é desejo de Leão, não era desejo do nosso Papa Francisco. O Papa Francisco foi à África, mas o Papa Leão quis ir aonde? Primeiramente, ao berço para ele, né, tão importante de Santo Agostinho, Hipona, ex Hipona, estava lá para dar continuidade. E muitos falam exatamente da importância de Agostinho na nossa religiosidade de hoje. Alguém que viveu tanto tempo, a frase dele é: tarde eu te encontrei, tarde eu te conheci. Quanto é importante essa continuidade. A sinodalidade, a gente vê, o senhor falou de uma palavra importante, subsidiariedade. O que era subsidiariedade? Que era o grande elemento que poderia relativizar tudo. Quer dizer, não existe mais a hierarquia. Não, é o contrário. Cada um encontra o seu lugar. Cada um encontra o seu lugar para poder caminhar junto. E isso é importante quando se conhecem. Por isso que eu falava também da proximidade. A gente viu isso durante o sínodo, aquelas mesas, eu creio quase 20 mesas, não recordo quantas mesas nós tínhamos dentro da sala Paulo VI, e dividido por línguas para que todos se entendessem. Não era um problema de tradução que alguém tinha que traduzir. Todos tinham que se entender. Dali, de uma mesa, você já parte com essa coisa concreta da comunicação. A comunicação tem que ser um elemento, para mim, essencial e fundamental para que as pessoas possam se entender. Aí vem o processo da linguagem, o processo cultural, tudo aquilo que envolve a pessoa para que eu, com você, possamos caminhar juntos. Mas para que possamos caminhar juntos, nós precisamos, antes de tudo, ter comunhão. É esse o nosso desejo, comunicar a alegria do Evangelho, e fazemos isso através de um jeito de ser sinodal, fraterno, solidário. Agradeço demais a presença de vocês. Sejam sempre bem-vindos à TV Aparecida, a Rede Aparecida de Comunicação. Nós que agradecemos, e uma chamada aí para todos. Dia 8 de junho faremos uma grande live, equipe de animação nacional. Fiquem atentos para que a gente possa prestar o nosso serviço, que é de animação às dioceses, aos organismos, ao povo de Deus, nesse processo de implementação do Sínodo. Agradeço e, como sempre, a acolhida de vocês, que é sempre muito primorosa, a nós bispos e a todo o povo de Deus que encontra nesse lugar um lugar de consolação e de renovação da fé. Obrigado mais uma vez também por a grande janela e, acima de tudo, pelo trabalho que vocês fazem. Não é só fazer companhia, é ser companhia. E aquilo vocês fazem magnificamente. Paulo VI, quando veio nos visitar na rádio, que era na Santa Maria de Galéria, né? Ele falou: que belíssimo, magnífico instrumento. Mas a que serviria esse magnífico instrumento se nós não usássemos eles magnificamente? E aquilo que vocês fazem. Parabéns. Obrigado pela acolhida mais uma vez. Bem-vindos.